Você já parou para pensar no poder de uma única vida para mudar o destino de milhões? Que tipo de coragem é preciso para desafiar o império mais poderoso da sua época e guiar um povo inteiro para a liberdade através de um deserto inóspito rumo a uma promessa ancestral? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais épicas e inspiradoras de todos os tempos, a vida de Moisés, o libertador de Israel. Prepare-se para uma jornada de fé, desafios e milagres que moldaram não apenas uma nação, mas a própria história da humanidade. Nossa história começa não com alegria, mas com desespero. O povo de Israel, descendentes de Jacó, havia crescido exponencialmente no Egito, tornando-se uma multidão. Temendo o poder crescente desses estrangeiros, um faraó cruel e paranoico decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Uma ordem terrível que visava exterminar a esperança de um povo. Foi nesse cenário sombrio que uma mãe corajosa, Joquebede, deu à luz um menino lindo. Por 3 meses ela o escondeu, com o coração apertado. Mas, sabendo que não conseguiria protegê-lo por muito tempo, ela fez uma escolha desesperada e cheia de fé. Construiu uma pequena cesta de papiro, impermeabilizou-a com betume e piche e colocou seu bebê dentro, depositando-o entre os juncos na margem do Nilo. Sua irmã mais velha, Miriam, ficou observando de longe, ansiosa para saber o destino do irmãozinho. E o que aconteceu foi um verdadeiro milagre. A filha do faraó, a princesa egípcia, foi banhar-se no rio e encontrou a cesta. Ao ver o bebê chorando, sentiu pena e percebeu que era um dos meninos hebreus. Em vez de entregar o bebê à morte, ela o acolheu. Miriam, com inteligência e astúcia, aproximou-se e ofereceu-se para encontrar uma ama de leite hebreia para o bebê. E assim, de uma forma divina, a própria mãe de Moisés, Joquebede, foi contratada para amamentar e cuidar do seu próprio filho no palácio, recebendo para isso. Moisés cresceu no luxo e na educação da corte egípcia, sendo tratado como um príncipe. Ele aprendeu tudo o que havia para aprender: política, estratégias militares, ciência, artes. Era um homem culto, poderoso e respeitado. Mas, no fundo do seu coração, ele sabia quem era. Sabia que era hebreu. E essa dualidade, essa consciência de sua verdadeira identidade, começou a pesar sobre ele. Um dia, ao ver um feitor egípcio maltratando brutalmente um hebreu, sua raiva e seu senso de justiça explodiram. Ele interveio, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, ouviu a pergunta que o fez gelar: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?" Seu segredo havia sido descoberto. O faraó soube da história e Moisés, temendo por sua vida, fugiu do Egito. Abandonou tudo, o luxo, o poder, a glória, para se tornar um fugitivo no deserto. Ele encontrou refúgio na terra de Midian, onde conheceu Jetro, um sacerdote. Casou-se com sua filha Zípora e passou os próximos 40 anos de sua vida como um simples pastor de ovelhas. 40 anos. Pense nisso. Um homem que foi criado para liderar um império, vivendo uma vida pacata e anônima no deserto. Parece que Deus o estava preparando, ensinando-lhe humildade, paciência e a dureza da vida fora do palácio. Moisés, o príncipe egípcio, se tornou Moisés, o pastor de ovelhas. Mas Deus tinha outros planos para ele. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro perto do Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou e ouviu uma voz chamá-lo do meio do fogo. "Moisés, Moisés!" Era Deus, sim, o próprio Criador do universo estava falando com ele. Deus revelou sua identidade, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e lhe deu uma missão: libertar seu povo, os israelitas, da escravidão no Egito e levá-los para uma terra que manava leite e mel. Moisés ficou apavorado. "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" ele perguntou. Ele se sentia inadequado, sem oratória, um homem que havia fugido de sua responsabilidade há 40 anos. Mas Deus o tranquilizou, dizendo: "Eu serei contigo." E quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, ele ouviu a resposta mais profunda e misteriosa:
Eu sou o que eu sou. Um nome que revela a eternidade e a autossuficiência de Deus. Para convencê-lo, Deus lhe deu sinais impressionantes, sua vara que se transformava em serpente, sua mão que ficava leprosa e voltava ao normal. Deus também prometeu que seu irmão Arão, um homem com boa oratória, seria seu porta-voz. Com o coração dividido entre o medo e a fé, Moisés aceitou a missão. Voltou para o Egito, agora não como príncipe ou fugitivo, mas como mensageiro de Deus. Junto com Arão, ele se apresentou ao faraó e exigiu a libertação de seu povo. A resposta do faraó foi arrogante e desafiadora. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele não só recusou, como aumentou a opressão sobre os israelitas, exigindo que fizessem tijolos sem receber palha para a mistura. Foi então que começou uma batalha de vontades entre Deus e o faraó, manifestada através das famosas 10 pragas. Uma a uma, Deus enviou calamidades sobre o Egito. A água do Nilo se transformou em sangue, rãs cobriram a terra, piolhos, moscas, peste nos animais, tumores e úlceras no corpo, chuva de saraiva e fogo, gafanhotos devoradores e uma escuridão espessa. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios e uma tentativa de amolecer o coração endurecido do faraó. Mas ele, repetidamente, prometia libertar o povo e depois voltava atrás. Chegamos então à 10ª e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Mas para proteger seu povo, Deus deu a Moisés instruções detalhadas para o que se tornaria a celebração da Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro, passar seu sangue nas vergas e umbrais das portas e comer a carne assada com pães sem fermento e ervas amargas. Onde o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima, poupando os primogênitos israelitas. Antes de continuarmos com essa jornada incrível, se você está gostando dessa história fascinante e se sentindo inspirado pela coragem de Moisés, pause um segundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e deixar um amém nos comentários. Sua interação nos ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias poderosas. Um amém pela fé, pela liberdade e pela providência divina. Naquela noite fatídica, enquanto a morte ceifava os primogênitos egípcios, as casas israelitas estavam seguras com o sinal do sangue. O clamor foi imenso em todo o Egito. O faraó, finalmente quebrado e aterrorizado, chamou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou que partissem imediatamente, ele e todo o seu povo. Os israelitas saíram às pressas, sem tempo para fermentar o pão, levando seus bens e, claro, as riquezas que os egípcios lhes deram apressadamente, como uma espécie de reparação por anos de trabalho forçado. Mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, uma multidão imensa, começou a sua jornada para a liberdade, guiados por Deus, que ia à frente deles como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A alegria, porém, durou pouco. O faraó, em sua teimosia insana, se arrependeu de tê-los deixado ir e mobilizou seu exército com seus melhores carros de guerra para persegui-los. Os israelitas se viram encurralados, o exército egípcio atrás deles, o deserto dos lados e o intransponível Mar Vermelho à frente. O pânico se instalou. Eles murmuraram contra Moisés, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Não seria melhor ter ficado como escravos?" Moisés, no entanto, manteve a fé. Ele clamou a Deus e Deus lhe deu a instrução mais espetacular: "Estende a tua mão sobre o mar e o divide." Moisés obedeceu. O Mar Vermelho se abriu, uma parede de água de um lado e outra do outro, e um caminho seco surgiu no meio. Os israelitas atravessaram em segurança. Quando os egípcios tentaram persegui-los pelo mesmo caminho, Deus fez as águas retornarem, engolindo o faraó e todo o seu exército. A libertação era completa e definitiva, mas a jornada estava apenas começando. O deserto era um lugar árido e implacável. Logo o povo começou a murmurar por falta de água e comida.
Deus mais uma vez providenciou milagrosamente. Ele transformou a água amarga de Mara em potável, fez descer o maná, um pão do céu todas as manhãs e enviou codornas para alimentá-los. Era uma lição constante de dependência e confiança em Deus. 3 meses após a saída do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, um lugar sagrado. Ali, Deus se revelou novamente a Moisés de uma forma majestosa e terrível, com trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta. Deus chamou Moisés ao alto da montanha e lhe entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que seriam a base moral e espiritual para a nação de Israel. Enquanto Moisés estava na presença de Deus por 40 dias e 40 noites, o povo, impaciente e idólatra, convenceu Arão a construir um bezerro de ouro para adorar. Ao descer da montanha e ver a idolatria e a orgia que acontecia no acampamento, Moisés ficou furioso. Quebrou as tábuas da lei, intercedeu pelo povo perante Deus que estava pronto a destruí-los e depois destruiu o bezerro de ouro. Foi um momento de profunda decepção e tristeza, mas também de restauração.